A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 3 do quarto trimestre, que traz por título A Liderança de Moisés. Meu Deus do céu, se prepare porque alimento forte em nome de Jesus. Até porque você sabe que nesse trimestre nós estamos estudando acerca da liderança na Igreja de Cristo. E nós precisamos estar formando os nossos jovens para que possam ser bons líderes. Para isso precisa ser ensinado, orientado e precisa também dar lugar a Jesus, viu? Se nós não dermos lugar, Deus não pode fazer nada em nossa vida. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, possa fazer as mudanças e transformações necessárias. Mas hoje é dia da lição de número 3, que traz por título A Liderança de Moisés. Se você não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CJADB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí, nós somos um canal completo. Nós postamos tanto vídeo-aula como também dinâmicas. Se você gostar da dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor toda especial, tá bom? E se gostar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que eu tenho certeza que está sensacional. Vamos dar início à nossa aula da lição número 3 dos jovens do quarto trimestre, que traz por título A Liderança de Moisés. Veja só, nesse quarto trimestre, acerca da lição dos jovens, nós estamos estudando a liderança na Igreja de Cristo. Veja só, é a liderança na Igreja de Cristo, porque existe uma grande diferença. Os líderes lá fora, os líderes do mundo, da sociedade, agem de uma forma diferente, pensam de uma forma diferente. Já nós que estamos na igreja, precisamos ter uma liderança cristã, até porque o líder normalmente lá fora na sociedade faz o que quer, de acordo com os seus conhecimentos e as suas orientações. Já nós que estamos na igreja, precisamos viver e andar, ensinar, pregar, de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com os nossos conhecimentos e vontades, tá bom? A liderança cristã não faz o que quer, ela ensina e deve ser orientado cada vez mais segundo a palavra do Senhor. Tanto que, na lição número 1, nós estudamos a liderança de uma forma geral. A lição número 2, já estudamos acerca da pessoa do líder. E agora vamos iniciar um estudo acerca de algumas lideranças. A primeira liderança que estamos estudando é acerca de Moisés. Quer saber o seguinte, você como professor, ou você como aluno também que gosta de estar assistindo aos nossos vídeo-aula, quer saber o seguinte, o que você sabe sobre a liderança de Moisés? Presta atenção, acerca da liderança de Moisés. O que você pode falar? Você concorda com as suas atitudes? Você acha que ele errou? Você acha que ele acertou? Aonde Moisés acertou? Aonde Moisés errou? Se você quiser, como professor, pode fazer esses questionamentos já no início da aula aos seus alunos. Claro que você precisa manter a ordem para que não possa passar muito tempo, mas é de suma importância que você coloque seus alunos para estar falando acerca da liderança. Preste atenção, estamos estudando acerca da liderança. Não perca tempo falando de outros assuntos, senão não vai ter como explicar esta lição, tá bom? Foque sempre na questão liderança. Tanto que o nosso comentarista, no texto principal, colocou Êxodo capítulo 3, versículo de número 15, que diz: O Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Todas as pessoas precisam saber o que foi que Deus fez para com a nação de Israel, usando esse líder. Veja só, Deus que fez, mas precisou de uma liderança aqui na terra para estar executando a vontade do Senhor. O resumo da lição está escrito: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Nós precisamos estar preparados. Por isso que nós estamos estudando esse tema para com os jovens, porque os jovens são lideranças e se tornarão cada vez mais lideranças na igreja. São futuros pastores, professores, dirigentes de escola bíblica dominical e assim por diante. Por isso precisa ter sua formação cristã para que possa exercer a vontade do Senhor, tá bom? Veja só, se você é professor, eu recomendo você dar uma olhadinha na leitura bíblica diária. Olha, na leitura diária semanal. Por exemplo, olha, segunda-feira está escrito Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. O chamado vem de Deus. Na terça-feira, a presença de Deus na vida do líder. Na quarta, a instrução de um líder. Na quinta, o líder aprovado. Esse é o sonho de todo líder ser aprovado, viu?
Na sexta-feira, as escolhas de um líder. No sábado, delegando autoridade. E no domingo, a liderança de Moisés. Eu recomendo que, se possível tiver tempo, faça a leitura desses temas, porque está totalmente relacionado ao nosso assunto. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para com seus alunos, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 24 a 27. Claro que eu vou recomendar a leitura, até porque seus alunos precisam adquirir conhecimento. Esse texto aqui desse episódio acontecido com Moisés e seu sogro é um texto bastante conhecido para a liderança, para os pastores, presbíteros, dirigentes de congregação, que assim nós estamos tratando. Que na verdade esse episódio que ocorreu aqui é símbolo da formação de um líder, como o líder deve agir em diversas situações. Nós podemos tirar lições desse tema aqui, que nós vamos estar estudando nesta manhã, nessa tarde ou nesta noite, não sei a hora que você está assistindo o nosso vídeo, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução. Antes de falarmos acerca da introdução, deixa eu lhe dar um conselho de Deus para a sua vida, viu? Veja só, nós sabemos, irmãos, que a vida de Moisés foi muito longa. Nós sabemos que Moisés passou por diversas situações. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, você precisa focar nesta lição aqui, a questão da liderança, Moisés como líder, tá ok? Para que assim o entendimento possa vir da sua turma, que nós estamos focando aqui a questão da liderança, mostrando como deve ser um líder, os erros que o líder deve ser evitados e assim por diante, tá bom? Foque sempre a questão da liderança de Moisés e esqueça alguns testemunhos pessoais que acabam não ajudando na hora da aprendizagem dos seus alunos, tá bom? Foque sempre na revista. A didática que eu vou estar utilizando é o seguinte, eu não vou ler a revista toda, eu vou estar lendo o tópico e logo após vou estar escolhendo um parágrafo, uma frase, uma palavra que chamou a atenção e vou trazer mais conhecimentos em nome de Jesus, tá bom? Essa é a didática dessa aula para que nós possamos assim dar continuidade. Vejamos o seguinte, na introdução aqui, por exemplo, eu destaquei o seguinte parágrafo. Na lição desta semana, estudaremos a respeito da liderança deste importante personagem do Antigo Testamento. Ou seja, estamos estudando agora a vida de Moisés, porque Moisés foi um homem importante para o reino de Deus. Moisés foi um homem escolhido por Deus para estar à frente do seu povo. E veja só, o povo não estava em situação boa não. O povo estava sofrendo, o povo estava escravizado. Presta atenção, viu? Estava sendo humilhado, escravizado. Estava distanciado também muitos da vontade do Senhor. Mas, no entanto, Moisés foi um homem escolhido para estar na frente desse povo. Presta atenção, viu? Deus, às vezes, nos chama para um grande desafio. Deus nos chama para um grande desafio, mas nós precisamos estar confiantes nele. Deus não escolheu Moisés porque era um homem capacitado, não. Deus escolheu Moisés porque viu nele as características de um bom líder e que poderia dar ouvido à sua voz. Porque para que nós possamos ser bons líderes, não adianta somente ter conhecimento secular, falar bem e assim por diante, não. Você precisa dar lugar a Deus trabalhar na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus. Não tem como ser bom líder se não anda segundo a vontade do Senhor. Não tem como ser bom líder se não ouve a voz de Deus para trazer instruções. Sabe por quê? Nós aqui, irmãos, na igreja, nós não estamos trabalhando com empresa, não. Aqui não é empresa, não. Aqui é algo direcionado por Deus. Nós lidamos com vidas e vidas que não são nossas. É do próprio Jesus Cristo e tenha certeza que um dia Ele vai estar cobrando. Então, o que nós vamos estar estudando aqui, a vida de um homem foi muito importante, chamado em momento difícil, presta atenção, foi chamado no momento de crise, mas deu conta porque Deus estava com ele. Vamos dar início agora ao estudo do nosso primeiro tópico, onde está escrito o preparo de Moisés. No item 1, o preparo em família. No item 2, o preparo no palácio de Faraó. E no item 3, o preparo no deserto. Não tem para onde fugir. Os líderes precisam estar preparados para vencer todos os desafios. Mas preste atenção, o primeiro preparo acontece dentro de casa, dentro da família. Por isso, nós precisamos instruir os nossos filhos a que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nesse item 1, o preparo em família, destaquei o seguinte parágrafo. A mãe de Moisés teve tempo suficiente para ensinar-lhes os princípios divinos. Destaquei ainda. Ele, Moisés, passou a infância do lado dos pais, onde teve forjado o seu caráter e fundamentada a sua fé em Deus. Isso eu achei, irmão, sensacional. Vejamos o seguinte, nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos que Moisés nasceu, milagre de Deus, ficou vivo por causa do milagre de Deus. Faraó tentou matar, mas Deus deu livramento a Moisés, porque Deus tinha um projeto. Deus criou situações, presta atenção, Deus criou situações para que Moisés pudesse ser criado com seus pais. Sabe por quê? Porque o início da vida é fundamental.
E preste atenção, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, soube aproveitar essa oportunidade que Deus estava dando. Moisés, o pai de Moisés, como também a mãe de Moisés, fez de tudo para que Moisés pudesse ter conhecimento da lei do Senhor. A grande intenção de Deus de colocar a própria mãe para cuidar do seu filho, mesmo em situações adversas, é para que Moisés pudesse estar aprendendo a lei do Senhor, para que Moisés pudesse ter conhecimento de Deus, para que Moisés pudesse ser instruído e assim também ter conhecimento da vontade de Javé, da vontade de Javé, da vontade do Deus de Israel. Porque Israel tinha um Deus, mesmo Israel escravizado, Deus continuava sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que também era o Deus dos pais de Moisés. E eu creio que deixou bastante claro isso para Moisés. Moisés precisava entender que toda aquela escravidão que eles estavam vivendo, existia um projeto de Deus e Deus estaria dando livramento. Então, quando fala aqui que a mãe de Moisés acabou instruindo, ensinando o filho, é para deixar claro, essa é a minha missão, é a sua missão. Nós precisamos instruir as pessoas a terem conhecimento da vontade do Senhor, mesmo na crise. Por isso que Moisés conseguiu vencer todos os obstáculos, porque a sua fé começou a crescer, mas começou a crescer porque ela foi plantada no início. Por isso, não perca tempo não, instrua seus filhos, seus meninos, se você é professor, aos seus alunos também está crescendo na graça e no conhecimento. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa revista, tá bom? Mas antes, vou pedir que a nossa editora-chefa, a nossa Maísa, por gentileza Maísa, coloque aqui o QR Code para quem quiser fazer alguma doação. Nós estamos com alguns projetos para colocar em prática aqui no nosso canal, mas nós precisamos de recursos. Se você puder e quiser, fique à vontade para nos fazer alguma doação. Tá aqui o QR Code, é só você passar o celular e fazer qualquer doação, viu? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Mas veja só, o preparo no palácio de Faraó. É bastante chamativo nós entendermos que Moisés teve sua instrução na casa dos seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, mas Moisés também precisou passar pelo palácio de Faraó. Nesse ponto daqui, destaquei o seguinte: Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão e privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida palaciana, sendo tratado como neto de Faraó. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentados em dificuldade e abundância. Preste atenção. Moisés, irmãos, quando estava na casa da mãe, claro que passou por algumas dificuldades. Claro que passou por alguns desafios enquanto estava na casa da sua mãe sendo orientado. Mas isso ele estava sendo preparado. Só que nesse momento também, irmãos, Deus percebe que havia uma necessidade de colocar o próprio Moisés para conviver, para viver dentro do palácio. Conhecer a vida palaciana, como foi colocado aqui. Viver do lado de Faraó, para que pudesse também ter conhecimento, instruções acerca da ciência do Faraó. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ter conhecimento de tudo aqui desta vida. Nós precisamos conhecer as leis, nós precisamos conhecer a ciência, nós precisamos conhecer tudo, para que nós possamos instruir também as pessoas. Como é que você vai instruir se você não conhece as coisas? Então, o próprio Moisés foi instruído agora dentro do palácio, aprendeu a questão da ciência, a questão das leis dos egípcios. Por isso que ele tinha conhecimento cada vez mais. E esse conhecimento na vida secular é útil também na vida espiritual? Claro que sim. Claro, irmãos, que não pode ser o nosso primordial, que nós sabemos que as coisas de Deus são diferentes das coisas deste mundo. Mas adquirir conhecimento faz bem, porque nos dá orientação, nos dá o que nós podemos, o que nós não podemos, nos dá também limites. Por isso que Moisés cresceu também no palácio, sendo instruído em toda a ciência do Egito. Nesse item 2 ainda, acerca do preparo de Moisés no palácio, destaquei o seguinte parágrafo. Fica evidente que Deus conduziu Moisés ao palácio a fim de prepará-lo para a sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-lo até a terra prometida. Tudo era projeto de Deus. Pastor, então a prisão pode ser um projeto de Deus? Pode ser um projeto de Deus, para que nós possamos estar preparados para lutar todos os desafios. Tem muitas pessoas pregando por aí, irmãos, a facilidade, as bênçãos do Senhor, que tudo vai ser lua de mel, que tudo vai ser bom, que você vai ter tudo aquilo que você quer. Isso é mentira. A vida aqui na terra é de desafios, é de lutas, é de batalhas. Mas nós temos a certeza que nós somos mais do que vitoriosos. Mas isso só vai acontecer quando chegarmos no céu. É no céu que não vai ter mais batalha, é no céu que não tem mais choro, é no céu que não tem mais doença. Tudo isso é no céu. Por isso, precisamos estar preparados aqui nesta terra, porque o nosso lugar não é aqui, mas o lugar de se preparar é aqui, lugar de se libertar é aqui, lugar de rejeitar o pecado é aqui, para que nós possamos morar no céu, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Tá gostando? Já deixa
Deixa o seu like, pelo amor de Deus. Venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Basta você deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você vai fazer parte da família Descomplicando a Teologia, viu? Estou precisando de apenas 500 inscritos para que nós possamos chegar a 17 mil, viu? Por gentileza, me ajude a chegar nessa meta em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 3 da nossa revista, o preparo no deserto. Veja só, né? Moisés foi preparado em casa, do lado de sua família. Moisés foi preparado também no palácio, mas faltava passar pelo deserto. E você sabe muito bem que todo mundo gosta de viver no palácio, mas não gosta de passar pelo deserto. Mas a passagem pelo deserto é que vai te fazer forte. A passagem da sua vida pelas dificuldades, pelas adversidades, pelo sofrimento, vai te deixar você com raiz profunda. Sabe por quê? Porque você vai precisar buscar água. E a água fala de palavra. Quanto mais você fica no deserto, mais você vai buscar a Deus. Mais você vai estar buscando a palavra de Deus, que é fonte de toda a água espiritual, em nome de Jesus, viu? Nesse ponto daqui, irmãos, destaquei o seguinte: Moisés assassinou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Por essa razão, foi forçado a fugir para a região desértica de Midian e ali passou a viver como estrangeiro. Destaquei o seguinte: ele foi exposto a intensas provocações. Em outras palavras, Moisés precisou ser provado, ser testado, passar por todos os tipos de adversidades, para que pudesse entender que tudo aquilo que estaria acontecendo na vida dele era provisão de Deus, era cuidado de Deus. Tudo que Moisés passou para que pudesse entender e ficar forte e compreender que não era ele, porque ele não tinha capacidade nenhuma, era Deus que estaria fazendo na vida dele. Claro que Deus precisa estar usando o homem. Deus aqui nesta terra, ele vai estar usando o homem para fazer os trabalhos dos homens. Presta atenção, Deus vai estar usando o homem para realizar as obras dos homens, mas, no entanto, com o propósito de levar este homem para morar no céu. Então, quando Deus agora permite Moisés ir para o deserto, é para deixar bastante claro: é lá que você vai buscar mais, é lá que você vai estar segundo a vontade, é lá que você vai deixar todos os vícios, lá que você aprendeu no palácio. Que você sabe também que no palácio as pessoas aprendem vários vícios que não são bons para a sua vida espiritual. E o lugar de deserto é lugar de deixar todo o vício. Eita, meu Deus do céu, viu? Lugar do deserto é lugar de deixar tudo aquilo que foi aprendido no mundo, no palácio, para que possa experimentar as bênçãos de Deus. Não tem como experimentar as bênçãos de Deus enquanto você só quer viver no palácio. Por isso, o deserto se faz necessário. No item 3 ainda, destaquei o seguinte parágrafo: todo treinamento é difícil, mas o Senhor está sempre junto a nós. O Pai Celeste continua conduzindo-nos e Ele chama, sustentando, preservando, para que cumpra com êxito a missão que Ele entregou a cada um de nós. Confirmamos por intermédio da vida de Moisés que o sucesso de um líder passa pelo seu preparo. Não tem como ser bom líder se não estiver preparado. Não tem como ser bom líder se não foi desafiado. Não tem como ser um bom líder se não passou por dificuldades, por provações, para que possa ficar cascudo, para que possa entender que a vida não é fácil, mas é possível vencer se andar segundo a vontade do Senhor. Meu irmão, o negócio é forte. Nós precisamos estar formando os nossos jovens para que possa ser líder, igualmente Moisés foi, tá bom? Vamos para o nosso segundo parágrafo. Vamos para o nosso segundo tópico, onde está escrito o chamado de Moisés. No item 1, a natureza do chamado. No item 2, a importância do chamado. E no item 3, a experiência do chamado. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial, ou deixa eu lhe fazer um chamado. Veja só, meus irmãos, nós estamos com o maior suporte, presta atenção, é o maior suporte para professores da revista Dois Jovens. É o maior suporte. Ninguém do Brasil fornece tanto subsídio teológico como o canal Descomplicando a Teologia. Assista esse vídeo para ver os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte. Olha só, nós fornecemos slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, subsídio teológico, textos, PDF, ideias de apresentações, ideias de lembrança para você enviar para os seus alunos, certificado, a dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, PDF,
Tudo que você necessita, nós estamos enviando para os membros. Sabe por quê? Os membros são nosso parceiro. Nós fornecemos todos esses materiais, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado que é tão somente a Coca-Cola, tá bom? Venha nos ajudar, venha ser membro, venha ser parceiro, receba o maior suporte para professores do Brasil. Por isso, já quero aproveitar, mandar aquela parte do Senhor para alguns membros do nosso canal, viu? Por exemplo, né, a nossa irmã Ana Leite do Maranhão, Cláudia Cássia da Bahia, Cosme de Alagoas, Cristiane de Minas Gerais, Débora do Rio Grande do Sul, Dulce da Bahia, Ednardo do Ceará, Edneia de Rio Preto, Eduardo Feliciano de Minas Gerais, Elisângela de Alagoas, Elma do Pará, Elis Cristina da Paraíba, Fernando de Boston, eita maravilha, viu? E Jean de Rondônia. Manda para o Senhor para todos. E se possível você estiver aqui assistindo, viu? Deixa aquele comentário especial em nome de Jesus, viu? Então, irmão, ser membro é ser parceiro. Nós vamos fornecer todo o subsídio teológico, vocês vão nos ajudar por mês a manter esta obra e tenha certeza que vai ser uma bênção. Se você quiser ser membro, está passando o meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link onde você vai poder entrar no grupo de informações. Eu vou passar as informações, tá bom? Já aproveito e lhe digo o seguinte, na descrição desse vídeo também tem vários links importantes das revistas da Escola Dominical, de escatologia. Tem um curso também para professores da Escola Bíblica Dominical, que é sensacional. Fique à vontade, irmãos, para fazer parte da nossa família, tá bom? Mas se demora, vamos para o nosso segundo tópico. Vamos para o nosso segundo tópico, o item 1 da nossa revista, a natureza do chamado. Nesse item daqui, destaquei o seguinte: as Escrituras Sagradas afirmam que Deus falou diretamente com Moisés a respeito da sua missão, o qual teria que desempenhar junto ao seu povo. Presta atenção, irmãos. Quem chama o líder é Deus. Quem capacita também é Deus. Quem escolhe é Deus. Ninguém queira chamar para si, se colocar na posição de líder espiritual, se Deus não chamou. Deus precisa direcionar a sua vida. Deus precisa estar nos capacitando para que nós possamos exercer o nosso ministério. Tem muitas pessoas se colocando como pessoa de líder. Tem muitas pessoas se colocando como líderes, mas não foram chamados por Deus e acabam errando, acabam pecando, acabam favorecendo que o povo possa se desviar do caminho do Senhor. Quando o líder é chamado por Deus, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus abençoa, Deus dá prosperidade. Mas quando muitas pessoas se colocam na posição de líderes, sem ser chamado por Deus, acaba não ouvindo a voz do Senhor e acaba pecando e fazendo com que o povo venha pecar. Por isso, nós precisamos entender que a chamada para ser líder vem de Deus. Destaco ainda nesse item o seguinte: o líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. Presta atenção, quando o homem chama o homem para exercer o ministério de liderança, tenha certeza que essa pessoa que foi chamada pelo homem vai fazer de tudo para honrar o homem. Deu para você entender? Já quando a pessoa foi chamada por Deus, olha, ele vai fazer de tudo para honrar a Deus. Então presta atenção, quem é chamado tão somente pelo homem, ele vai fazer de tudo para honrar o homem. Quem foi chamado por Deus vai respeitar o homem, mas vai fazer de tudo para que o nome do Senhor seja honrado. E esse tem que ser a nossa foca, a nossa meta. Devemos buscar o Senhor e dar espaço para que Deus possa trabalhar em nossa vida. Por isso, meus irmãos, que Deus possa estar escolhendo os seus jovens para ser líderes, professores de escola dominical, superintendentes, pastores e assim por diante. Mas que possa ser Deus. Nunca queira colocar alguém no ministério que não foi chamado pelo Senhor, porque essa pessoa vai estar pecando e vai fazer também com que o povo venha pecar. Que Deus possa estar nos livrando de todos os maus líderes em nome de Jesus. Vamos para o nosso segundo tópico, o item 2 da nossa revista, a importância do chamado. Nesse item daqui, destaquei o seguinte: ao ser informado por Deus de que seria responsável pela libertação e liderança do povo de Israel, Moisés apresentou suas dúvidas, os seus medos e suas limitações, a importância do chamado. Primeiro momento, irmãos, nós aprendemos com Moisés que nós não temos capacidades para liderar o povo de Deus. Presta atenção, mesmo com toda a experiência vivida por Moisés no palácio, como neto de Faraó, mas no entanto ele se auto-reconhecia como uma pessoa não preparada para exercer esse ministério. Sabe por quê, irmãos? Conhecimento humano muitas das vezes nos dá uma base, mas não serve totalmente para estar tomando conta do povo de Deus. Mesmo com toda a leitura que você tem, com toda a inteligência que você tem, quando se fala acerca do reino de Deus, nada você tem, nada você pode.
Quando Moisés está mostrando para Deus as suas deficiências, os seus defeitos, a sua falta de capacidade, é para que Deus pudesse entender que ele não poderia estar só, que por si só ele não conseguiria vencer todos os obstáculos. Sabe por quê, irmãos? Ser líder é enfrentar dificuldade. Ser líder é vencer desafios. E nem todo mundo está preparado para isso. Eu digo até mais, ninguém está preparado, irmãos, para amar o inimigo. Ninguém está preparado para motivar quem está desmotivado. Ninguém está preparado, irmãos, para exercer o ofício, exercer o papel de liderança, se Deus não nos der graça, se Deus não nos der sabedoria. Precisamos do cuidado de Deus e da proteção do Senhor. Quando Moisés está contando para Deus da sua deficiência, de ser pesado e assim por diante, ele está dizendo, olha, eu tenho dificuldades, eu não tenho capacidade, vou precisar de ajuda. Aí agora quando Deus chega e diz, pode ficar tranquilo que agora eu estou contigo. Ainda com relação a esse tópico 2, a importância do chamado, destaquei aqui o seguinte, o líder consciente do seu chamado sempre buscará a glória de Deus e o bem do próximo. Sabe por quê, irmãos? O líder está para servir, o líder não está para ser servido. Claro que existem seus privilégios, mas, no entanto, o verdadeiro líder, ele está consciente que ele foi chamado por Deus para estar a serviço do povo. Ele precisa fazer de tudo para que o povo possa crescer, para que o povo possa estar buscando a Deus, para que o povo possa estar lendo a Bíblia Sagrada com relação à questão de igreja, para que o povo possa estar participando da igreja, participando da escola bíblica dominical, participando das coisas envolvidas das coisas de Deus. Então nós precisamos entendermos que o bom líder vai fazer de tudo para que essa pessoa possa se encher de Deus, para que seus liderados possam ser cheios do Espírito Santo e assim por diante, e nunca buscar o bem próprio, tudo em bem da comunidade. Tudo era o bem para a igreja, tudo era para o bem da sua classe e assim por diante. O líder precisa estar consciente que tudo que ele faz é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nesta terra. Pergunta a você, você tem feito isso? Qual tipo de líder você tem sido? Incentiva, motiva ou desmotiva? Ou coloca o povo para baixo? Deixa aqui nos comentários, viu? Em nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 2, o item 3 da nossa revista, que traz por título a experiência do chamado. Nessa parte daqui, irmãos, destaca o seguinte: depois do seu encontro com Todo-Poderoso, sua vida foi completamente transformada. Presta atenção. Moisés teve encontro com Deus lá no Monte Sinai, quando Moisés agora vê uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não consumia. E a partir desse momento, Deus conversa com Moisés e Moisés também conversa com Deus. Mas, no entanto, a sua vida, a vida de Moisés, foi transformada por Deus. Sabe por quê? Todas as pessoas que conhecem a Deus, todas as pessoas que têm encontro com Deus são transformadas, são mudadas e por completo. As pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que conhecem o Todo-Poderoso, tenha certeza que vão ser libertos de todo o pecado, libertos de toda a prática que não agrada o Senhor. Vão precisar agir, se comportar, falar, se vestir, se comportar. Vai precisar ter sua vida transformada. Todas as pessoas que tiveram encontro com Deus foram mudadas e transformadas. Pergunta a você o seguinte, e você também? Será que você continua agindo da mesma forma? Pensando da mesma forma antes de conhecer a Cristo? Ou quando você também conheceu a Cristo, Cristo Jesus te libertou? Coloca aqui nos comentários, hashtag Jesus me libertou. Coloca por gentileza, viu? Que eu vou deixar participando todo especial para você. Olha, hashtag Jesus me libertou. Porque é assim que acontece, irmãos. As pessoas que conhecem a Jesus são mentirosas. Quando conhecem a Jesus, vão parar de mentir. As pessoas que andam na prostituição, quando conhecem a Jesus, vão parar de se prostituir. As pessoas que andam fazendo coisa errada vão precisar deixar. Porque Cristo Jesus, o nosso Deus, ele nos liberta de toda prática pecaminosa. Principalmente o líder. Já pensou, irmão, se tiver um líder que estiver cheio do pecado, como é que você vai estar ouvindo a liderança que está em pecado? Como é que você vai estar seguindo as ordens da liderança que vive na prática do pecado? O líder precisa ser transformado por Cristo para que possa andar segundo a vontade de Deus. Nesse tópico ainda, destaquei o seguinte: o líder que deseja resultados positivos e duradouros junto aos seus liderados precisa ver e ouvir ao Senhor pessoalmente, como aconteceu com Moisés. Nós que somos líderes, precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos obedecer o direcionamento de Deus, precisamos andar, viver e conviver segundo Deus nos projetou e nos colocou, porque a liderança precisa ser exemplo, para que nós possamos liderar e assim as pessoas possam ver Cristo em nós, vamos ser diferentes. Vamos dar início agora ao estudo do nosso terceiro tópico, onde está escrito, delegando tarefas, no item 1, evitando a sobrecarga do trabalho,
No item 2, aprendendo a ouvir. E no item 3, há espaço para outros. Presta atenção, irmãos. Vamos entender agora o contexto daquela história que nós lemos na leitura bíblica em classe, que foi o episódio que aconteceu com Moisés e também seu sogro, tá bom? No item 1, evitando as sobrecargas de trabalhos. Nesse tópico daqui, destaquei o seguinte: o trabalho do Senhor precisa ser feito em equipe. Muitos, por não saberem delegar tarefas e gerenciar equipes, acabam por fazer com que seus liderados sintam excluídos e até inúteis. Preste atenção, irmãos. O líder precisa saber delegar funções. O líder precisa saber colocar as pessoas para estar trabalhando naquilo que mais entendem. Nesse episódio aqui que está acontecendo, foi o seguinte, né? O sogro de Moisés foi visitar Moisés. Quando chega lá, percebe que Moisés está resolvendo tudo sozinho. Moisés está tratando da nação de Israel somente sozinho. Não tinha ninguém para estar ajudando, auxiliando. Moisés não tinha designado ninguém para estar ajudando na tarefa de administrar o povo. Por isso, o povo estava sobrecarregado. Era dias e mais dias sem poder resolver as coisas. E Moisés trabalhando o dia todo. E isso não é bom. A liderança precisa entender que sozinho não consegue nada. A liderança precisa entender que existe também outras pessoas capacitadas, outras pessoas escolhidas para estar o ajudando. Claro que precisa ter submissão, precisa haver respeito, compromisso. Você precisa saber quem vai estar colocando do seu lado. Você precisa ter cuidado com as pessoas que você escolhe para estar ao seu redor, para ser liderança também. Porque a liderança deve entender que estamos ali colocados por Deus para fazer a sua vontade. Mas para isso precisamos estar cuidando das pessoas. Então agora o sogro de Moisés pega e dá para o Senhor: olha, não faça isso não. Escolha homens capacitados. Escolha homem que o Espírito do Senhor está sobre eles, para que essas pessoas possam estar te ajudando a exercer teu ofício. Sozinho você não vai conseguir, vai sobrecarregar a sua vida e vai ficar doente, e o povo vai ficar frustrado cada vez mais. E esse conselho foi suficiente para mudar a história da liderança de Moisés. Moisés começou a entender que realmente existiam outras pessoas capacitadas. Deus o tinha escolhido para ser o líder de toda a nação, mas não quer dizer que ele precisa ser o único líder do povo de Israel. Ele seria o líder-chefe, mas outras pessoas também poderiam estar ajudando nesse ofício. E o líder precisa entender: existem pessoas que podem estar contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item 2, aprendendo a ouvir. Nesse ponto destaca o seguinte: Moisés via suas muitas tarefas como algo normal e rotineiro. Jetro as viu como uma tragédia anunciada. Êxodo capítulo 18, verso 14 ao 18. Presta atenção, meus irmãos. Moisés estava levando a sua vida à liderança, ele estava resolvendo a sua vida e fazendo tudo aquilo que era possível. Mas quando Jetro começa a perceber o seguinte: tem algo de errado. Essa liderança de Moisés está fazendo tudo para que possa estar dando errado. O que Moisés está fazendo não é bom, vai trazer prejuízo. Ou seja, a liderança está pegando o caminho, tomando o caminho que tende a cada vez mais a fracassar. Daqui a pouquinho o povo vai abandonar, vai ter rebeldia, vai ter traição e assim por diante. Aí agora Jetro chama Moisés, lhe dá um conselho fenomenal que serve para os nossos dias de hoje, serve para cada líder. Cada líder precisa entender que sozinho não consegue fazer nada e existem pessoas capacitadas também para estar nos auxiliando, nos ajudando cada vez mais. Nesse ponto destaco ainda o seguinte: nesta ocasião, Moisés demonstra ter a capacidade de ouvir outras pessoas, qualidade imprescindível de um líder que deseja ser bem-sucedido. De que adianta Jetro identificar o problema e apontar a solução se Moisés não tivesse disposição necessária de ouvi-lo? Aprendemos com o exemplo de Moisés que mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir pessoas com empatia. Preste atenção. Moisés se destaca agora, irmãos, porque teve humildade. Preste atenção, Moisés teve humildade de estar ouvindo o seu sogro e acatando a sua orientação. Tem muitos líderes que não gostam de ouvir conselhos. Meu Deus do céu, viu? Preste atenção. Tem muitos líderes que pensam que são mais inteligentes, mais capacitados e assim por diante. E na verdade, existem muitas outras pessoas com habilidades diferentes. Existem vários tipos de inteligência. Existem as múltiplas inteligências. E nem todos nós temos todas. Nós temos algumas habilidades. Eu, por exemplo, de música, não sei nada. Nunca vou cantar aqui porque eu não sei cantar. Mas existem pessoas que têm um dom, têm capacidade de dar aula, de instruir e assim por diante. Então o bom líder precisa entender, o bom líder precisa reconhecer nas pessoas as qualidades e colocar cada pessoa no seu devido lugar. Por isso Moisés se destaca, porque soube ouvir, atender o bom conselho e colocar em prática.
se você é líder e ouvir o bom conselho, pode colocar em prática. Isso não vai demonstrar fraqueza ou incapacidade sua, não. Vai demonstrar que você é um líder que sabe ouvir e dar espaço para que outras pessoas também se sintam importantes na obra do Senhor. Terceiro tópico, o item 3 da nossa revista, há espaço para outros. Meu Deus do céu, isso aqui é sensacional, viu? Vejamos o seguinte, nesse ponto destaco, Moisés teve de aprender a delegar tarefas e se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo os seus próprios limites e o valor dos outros. Destaco ainda, na obra de Deus há espaço para todos atuarem. Contudo, é necessário que o líder seja capaz de reconhecer os seus próprios limites e identificar o valor de seus liderados, permitindo que cada um atue dentro da área para a qual foi chamado pelo Senhor. Entenda o seguinte, a chamada de Deus não está somente na sua vida, não. Tem muitas outras pessoas também que foram capacitadas, escolhidas pelo Senhor. Mas se você é o líder, você vai precisar estar direcionando, delegando funções para que a obra do Senhor possa estar crescendo. O seu foco sempre seja o crescimento da obra do Senhor. Existem pessoas, irmãos, capacitadas, submissas, humildes. Agora, eu digo o seguinte, viu? Saiba também escolher as pessoas. Saiba potencializar essas pessoas. Tem pessoas que têm chamadas, têm capacidades, mas são tímidas. Mas você, como líder, precisa proporcionar situações para que essas pessoas possam estar participando, para que essas pessoas possam ser ativas na obra do Senhor. Agora, tome cuidado. Tem muitas pessoas, mas que têm até capacidades, mas não têm submissão, não têm respeito. Essas pessoas também não podem ainda se colocar na posição de líder. Sabe por quê? Vai prejudicar o povo. E escolha as lideranças que tenham submissão e respeito. Sem submissão, ninguém vai chegar ao céu. Sem submissão, ninguém vai conseguir ser um bom líder. Por isso, essas pessoas que não têm submissão, não têm respeito, não sabem respeitar a liderança, não estão ainda preparadas para exercer liderança alguma. Não quer dizer que no futuro, quando se converter, poderão exercer suas funções. Não basta tão somente ter capacidade. Precisa haver respeito, compromisso com o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus, que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Jesus, a ser bons líderes. Vamos para a nossa conclusão. Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência de seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. Nenhum líder pode resolver as coisas sozinho. Existem pessoas também que foram chamadas por Deus para exercer o ministério ou estar lhe ajudando a fazer a obra do Senhor. Mas precisa tomar cuidado, porque as pessoas que estão à sua volta precisam ser pessoas que tenham a Deus, pessoas que tenham compromisso com Deus, pessoas que têm responsabilidades na obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa estar levantando bons líderes, que Deus possa estar levantando pessoas para estar ajudando a obra do Senhor crescer cada vez mais. Encerro esse momento deixando a paz do Senhor, pedindo sua inscrição, pedindo o seu like, seu comentário. É muito importante para que nós possamos dar continuidade à obra do Senhor. E se você quiser também receber o maior suporte do Brasil, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todos os nossos materiais, tá bom? Se você quiser ser membro, basta você entrar no nosso grupo de informações que está na descrição desse vídeo. Ou se quiser também está passando no meu WhatsApp, venha conversar comigo e venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil em nome de Jesus.